Você que está online, seja bem-vindo. Lembre-se que hoje, domingo, não é a continuação ou a extensão de um final de semana, mas sim o início da sua semana. Todas as vezes que você começa a semana na segunda, a sua semana é de segunda. Mas quando você começa a semana na casa do Senhor, quem começa a sua semana é o Senhor Jesus. Então, hoje eu quero compartilhar com você, já que nós vamos participar da ceia, alguns exemplos e alguns aprendizados da parte do Senhor. Antes eu gostaria de orar com você. Pode curvar sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse encontro. Obrigado pela tua presença neste lugar. Não seja mais uma agenda, não mais um compromisso de final de semana ou de início de semana para alguns, mas que seja um encontro dos filhos sentados à mesa com o Pai. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, que o Jairo saia de cena e que o teu Espírito possa, Senhor, aferir, alimentar cada coração essa noite, daqueles que estão aqui, daqueles que estão online, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você algo da parte de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou pedir para que você abra, mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos para Mateus, capítulo 26, ok? Já deixa os dois textos preparados. Nós vamos estar lendo algo que vamos tirar de aprendizado para essa noite. Vale lembrar para você que se tornou algo, para algumas pessoas, algo muito vulgar a ceia do Senhor. Algumas pessoas participam e elas comem um pedaço de pão. Presta atenção no que eu estou falando. Elas comem um pedaço de pão, ela bebe um suco de uva. Se for na Europa, alguns lugares da Europa, em Portugal, não vai ser suco de uva. Se for também, a ceia em Israel não é suco de uva, é vinho. E vale dizer que o vinho da Bíblia não era sem álcool, porque se fosse sem álcool, Noé não teria se embriagado, o apóstolo Paulo não teria dado pouco de vinho para Timóteo, e também Paulo não teria falado, não vos embriagueis com o vinho. Então, hoje nós participamos, pela nossa cultura, do produto da vide, que é a uva, ok? Então, se tornou para algumas pessoas, talvez um ritual de comer um pedaço de pão, de tomar um suco de uva e se sentir empoderado pelo pão que come e pelo suco de uva que bebe ou pelo vinho que bebe, e se esquece que há algo mais profundo do que isso. Se tornou algo muito banal, algo muito comum, desprezível, desprezado por alguns, pelo fato de só participarmos da ceia, ou colocarmos um pedaço de pão, colocarmos os elementos da ceia, e isso distribuir para a igreja. E para algumas pessoas é algo tão comum, ou se participar, depois alguém leva na minha casa. Se eu não participar hoje, o próximo domingo eu participo, ou o próximo mês eu participo. E isso acabou criando, na verdade, dentro de um contexto de ceia, algo que é mais, valorizamos mais os elementos do que a própria ceia em si. Pelo fato de nós não conhecermos, então isso se tornou algo muito longe da realidade que muitas pessoas conhecem. Eu, por exemplo, fui criado em um contexto evangélico que ceia, para mim, era algo imperdível, vamos colocar assim. Não podia faltar qualquer culto. Inclusive, eu e Cassiane, que fomos criados nesse contexto. Nosso pastor, que fez o nosso casamento, o pastor João Nunes, sempre nos deu liberdade para que pudéssemos sair, cumprirmos a agenda, mas ele falava o seguinte: o culto de ceia vocês precisam estar por causa da comunhão. Então, hoje eu quero trazer para você algo que a Bíblia fala sobre a ceia, para que você tenha conscientização. Não obstante, eu quero só te lembrar que algumas pessoas, inclusive até eu postei essa semana, algumas pessoas que não aparentam a idade que têm. Algumas pessoas têm 50 e aparentam 38, outras têm 40 e aparentam 60. Geneticamente falando, isso é comprovado de 20% a 30%. O restante, na verdade, tem uma outra causa. Se você olhar Salmo primeiro, você vai dizer que aquele que é fiel, aquele que é plantado junto ao ribeiro das águas, tem as suas folhagens sempre verdes e no seu tempo vai dar fruto. Então há algo espiritual. Por quê? Porque a neurociência vai explicar isso. Outros cientistas vão explicar dizendo o seguinte, que o corpo vai evidenciar como está a sua alma. E o que eu vou trazer hoje para você vai vir de encontro, talvez, a algumas indagações, algumas dúvidas, o porquê o cansaço físico, sendo que a alma não há descanso e a alma também não entende sobre esse alimento.
Então o apóstolo Paulo vai nos dizer, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, no capítulo 11, verso 23. Ele vai falar algo muito forte, e dentro desse contexto eu quero trazer para você hoje uma direção para a sua vida. Ele vai dizer o seguinte: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, ou também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Que noite é essa? Algumas versões você vai encontrar o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O apóstolo Paulo aqui está fazendo alusão a algo muito forte, a um jantar. Nós colocamos a ceia na nossa cultura. A ceia, inclusive, há até uma informação errônea, como nós chamamos de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia, porque a ceia não é santa. Nós somos santos. É ceia do Senhor. Você vê várias pessoas colocando isso, mas você não vai encontrar na Bíblia Santa Ceia, porque a ceia é do Senhor. Não obstante também, nós aprendemos a participar da ceia todos os meses. É uma cultura nossa, mas não é uma cultura bíblica, porque a ceia é todas as vezes que você senta à mesa para se alimentar, porque essa noite que o pastor Paulo está falando, o pastor Paulo quer dizer o seguinte: foi uma noite marcante, uma noite que precisamos tirar alguns exemplos dessa noite. Que jantar foi esse? O porquê que o apóstolo Paulo enfatiza dizendo o seguinte: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Olha só, ele está querendo dizer, dentro de um contexto de que eu aprendi algo nessa situação. Só que o final desse versículo, chegando no final, ele fala algo que me traz um impacto muito grande. Porque ele aprendeu muitas coisas, mas ele fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi, poderia ter sido celebrado. Poderia ter sido a noite de um bom jantar. Poderia ter sido uma noite, ter colocado qualquer outra palavra, uma noite de compaixão, uma noite de uma boa comida, uma noite de um bom vinho, uma noite de um bom pão, uma noite de um bom peixe, mas ele colocou na noite em que foi traído. Está registrado na Bíblia. Seguindo, ele vai dizer, Jesus então pega o pão e parte. Que noite foi essa? Eu quero falar hoje com você sobre o último jantar. Essa noite é tão forte que um pintor, Leonardo da Vinci, faz uma pintura e eterniza esse quadro, essa imagem. Ali são 13 homens, 2 discípulos e Jesus sentado à mesa. O que nós podemos extrair dessa noite? Eu quero que o próprio Jesus fale sobre isso. Vamos para Mateus capítulo 26, porque ali vai discorrer sobre essa noite. Uma noite, um jantar, uma ceia. Capítulo 26 de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 20. Você vai ver aqui na sua Bíblia que foi a última Páscoa, ou a última ceia, ou a noite da traição, como o apóstolo Paulo falou. Eu queria falar sobre o último jantar hoje. Trazer para você algumas evidências daquilo que, de repente, nós estamos desvalorizando, ou talvez com uma agenda corrida demais. Ou, na verdade, você está aqui hoje, participando deste culto, batendo cartão, porque é um crente e não pode deixar de vir à igreja. Ou vai comer um pedaço de pão, beber um suco de uva e vai se sentir o super-homem ou super-mulher por causa disso. Mas tem algo mais profundo. Tem algo que nós deixamos passar. Por exemplo, a partir do verso 20, Mateus capítulo 26 vai dizer o seguinte: e chegada a tarde para os judeus é a noite, ok? Então, em algumas versões está a noite, mas o apóstolo Paulo fala sobre noite, então vamos nos ater ao que está escrito. Ao chegar aquela tarde, assentou-se à mesa com todos, ou com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair.
E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo o pão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado para muitos para a remissão de pecados. Digo-vos, pois, que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. O verso 30, vamos finalizar, ele diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que nós temos aqui, o que nós podemos extrair desse texto? Eu gostaria de falar com você sobre alguns conselhos, sobre que noite foi essa. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias que foi registrada em um quadro, e às vezes nós não damos atenção sobre a última ceia, sobre o último jantar, sobre a última Páscoa, sobre o último sentar de mesa. E vamos a alguns conselhos, ou alguns princípios, ou algumas revelações da última noite de Jesus. E eu gostaria de começar esse sermão perguntando para você: o que você faria se soubesse que seria o seu último jantar? O que você faria se soubesse que hoje é a sua última ceia? Se soubéssemos que seria o nosso último momento, o que nós faríamos? Se soubéssemos que aquele abraço seria o último, nós abraçaríamos mais. Se soubéssemos que aquela conversa seria a última, nós perdoaríamos mais. Se soubéssemos que aquele jantar seria o último, falaríamos palavras que almejamos falar e nunca falamos. É uma reflexão para mim e para você essa noite, porque está mais profundo do que a gente imagina. Por exemplo, a semana passada eu estive no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu tenho algumas empresas com CNPJ no Rio, e eu fui até para poder gravar um novo projeto da Cassiane. Eu não sei se o André está aqui. E o André participou no projeto gravando bateria. E para quem não conhece o André está na igreja desde adolescente. E o André sempre foi dedicado, sempre tentou buscar o aprendizado. E nesse último projeto, nós podemos contar não só com a presença do André, viu, André? Obrigado. Na banda da Cassiane, mas também em gravar o projeto dela. Só que a gravação de uma semana não foi só algo profissional. Nós estávamos para gravar um projeto, cumprir algumas agendas. À noite nós fomos em algumas igrejas, Cassiane cantar, eu ministrar. Só que tem algumas coisas que elas estão mais profundas do que simplesmente um projeto de gravação ou um projeto profissional. Por exemplo, o André pode constatar isso, nós estávamos no estúdio com 11 pessoas. Técnico, auxiliar técnico, eu, maestro, o Ed. Não sei o que o Ed estava fazendo lá, mas estava lá. Cadê o Ed? Para almoçar ou jantar. Estava Cassiane, estava a Bruna, estava o André, baterista, estava o guitarrista, o pianista, o baixista. 10 pessoas. A atmosfera daquele lugar foi tomada por nostalgia, por boas lembranças. Oramos, comemos, sorrimos e gravamos. Porque não é sobre ser profissional simplesmente, mas é sobre estar. É sobre lembrar. É sobre celebrar. E eu senti falta de alguém que já acompanha a gente há um bom tempo, que esteve comigo quando eu estava comprando os terrenos da empresa,
que foi uma testemunha ocular daquilo que eu estava orando e Deus respondeu, que é uma pessoa que hoje já está na melhor idade, quase não viaja mais, que é uma pessoa chamada Doca. E eu falei assim, Bruna, entre em contato com o Doca. Ela falou, chefe, mas não precisa. Eu falei, eu quero ele aqui. Vou te lembrar uma coisa. Tem pessoas que estão na sua vida como Onesíforo, que era na vida de Paulo, que Paulo levava ele para as viagens, só para poder alegrar o coração e a alma dele. Eu falei, pede para chamar o Doca. Não foi, André? 3 dias gravando, e o Doca falando nada com nada, gente. Mas a gente ria. A minha alma saiu de lá leve. Porque não é sobre comer, não é sobre vender, não é sobre se profissionalizar, é sobre celebrar com pessoas que Deus coloca do seu lado. Isso fortalece o nosso coração. Por que que isso é uma quebra de paradigma? Porque nós pensamos que na maioria das vezes servir a Deus é dobrar o joelho no quarto sozinho, fazer jejum sozinho, ou se isolar de todo mundo. Inclusive vai aqui para você uma direção que está online, cuidado com o isolamento. Aliás, o pior presídio, a pior tortura que tem é quando coloca um preso na solitária. Porque nós fomos feitos para compartilhar. Eu posso provar para você, cientificamente, que você não se arruma para você. Você não fica magro para você. Você não faz progressiva para você. Não compra carro para você. Você faz isso por causa de pessoas. Lembra da pandemia? Tinha gente que parecia a bruxa de 71. Só Jesus está amarrado. Ah, pastor, perdi a vontade. No isolamento, a gente morre. À noite, fomos para algumas igrejas, fomos para a igreja do pastor Dilton. A Cassiane cantou, eu ministrei, ótimo. Mas ministrar por ministrar, eu tenho a de alfa. Acabou o culto, nós fomos sentar à mesa. Sabe o que nós conversamos? Sobre experiências, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus fará. Na quarta-feira, na quinta-feira, gravamos durante o dia. Na noite, nós fomos para a igreja do pastor Silas. Preguei, Cassiane cantou, foi uma bênção. Mas depois do culto, sentamos à mesa. O pastor Silas Filho, eu acompanhei. Eu estava no dia que ele foi consagrado a pastor 20 anos atrás, em Orlando. Ficamos trancados na casa dele, quase que uma semana, por causa do furacão. Nessa igreja do pastor Silas, na quinta-feira passada, ou retrasada, eu estava sentado, Cassiane cantando, eu chamei a Bruna, que trabalha com a gente, falei, Bruna, liga para a Lília, esposa do Marquinhos, vê se eu posso, se eu e Cassiane podemos ir lá depois do culto. Eu preciso visitá-lo hoje. Deixa eu falar algo para você que está participando deste culto, não assistindo, participando, e você que está aqui. Enquanto eu estou pregando a palavra, Deus está curando. Então deixa eu falar algo para você. Nós oramos por uma menina que estava no Souza Guiar, no Rio de Janeiro. E ela estava com leucemia, já para morrer. Não tinha mais o que fazer, nada o que fazer. Mas chegou Jesus. Eu e o Cassiane fomos lá. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E nós fomos lá orar. Ninguém queria mais saber dela. Essa menina não morreu, não foi a óbito. E hoje ela está viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um rapaz chamado Marquinhos Malaquias, uma pessoa muito influente, hoje é palestrante, e na época quem nos levou lá foi a esposa do Jadson, e oramos por ele, e o Marquinhos já estava nas últimas, esquelético, magro, para poder morrer. Eu estou citando o nome dele aqui porque foi isso que aconteceu, e nós colocamos a mão sobre ele, e o Marquinhos hoje é palestrante, está na igreja Lagoinha, e hoje está testificando que Deus o curou. Você quer ver uma outra pessoa que nós conhecemos? O pastor Vitor Hugo. Ele estava nas últimas, ficou hospedado aqui em Alphaville alguns dias. E eu me lembro que nós fomos visitar o pastor Vitor Hugo. E eu falei, Vitor Hugo, tira essa meia que vamos ungir o teu pé. Ungimos os pés dele. Irmãos, ungimos tanto que nunca mais ele voltou, mas foi curado.
Hoje ele está viajando. Você pode dar um glória a Deus? Mas aí tem outro. O filho do pastor Jabes Alencar. Talvez você não conheça o Dayan, mas o pastor Jabes Alencar foi um grande pastor em São Paulo. Hoje ele mora na América. E eu me lembro, numa madrugada, ele me ligou e falou como ele me tratava com muito carinho. Ele falou: Neguinho, o Dayan está ruim, está mal. E os médicos já desenganaram ele. Ore por ele. E eu tive a oportunidade, o prazer de gravar o Dayan. Eu estava do lado da técnica como produtor. E o Dayan estava cantando do lado de lá curado. E ele testifica que só o Senhor é Deus. Você quer ver uma outra pessoa entre nós? A Cátia, irmã da Cassiane, estava com um tumor, foi entubada e estava para morrer, e nós estivemos lá. Por que eu estou te falando? Porque é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre você estar com elas. Poderia ser a última noite com o Marquinhos Menezes. Eu creio que ele está curado, porque ele já recebeu alta, está em casa. Mas eu vou dizer para você, quando Deus colocar algo no teu coração, não vai para divulgação, não vai para poder querer likes, nem para ter engajamento nas redes sociais. Vai porque você vai encontrar com pessoas, vai porque uma palavra precisa sair da tua boca, vai porque você precisa dar o último abraço, vai porque você talvez precise dar o último choro, e essa pessoa vai se alegrar com a sua presença lá, e talvez aquilo que você carrega vai curar essa pessoa. Eu volto a pergunta para você: o que você faria se soubesse que hoje seria o último jantar? A última ceia é exatamente isso. Um homem que sabia que seria traído, que estava vivendo a sua última noite. E o que Jesus faz? Ele perdoa. Ele reparte. Ele ama. Eu quero extrair algumas lições daqui, desse texto, para que ela possa ficar, para que essas lições fiquem registradas no nosso coração. Porque aquele jantar, aquela noite, foi a noite em que o amor sentou à mesa com a traição. O apóstolo Paulo fala na noite em que foi traído. Por que ele fala noite? Por que ele não fala dia? Porque noite na Bíblia tem um significado. Na eternidade, passaremos a eternidade com Deus, e na eternidade pelo menos duas coisas não existirão. Uma delas, mar. A outra, noite. Por quê? Porque você nunca vai ver mar descendo. Mar na Bíblia é sinônimo de separação. Não haverá mais separação entre eu, você e Deus. Mar na Bíblia também é orgulho, porque você nunca vai ver mar descendo, você só vai ver mar subindo. E por que não haverá noite também? Porque noite é o ambiente da nossa ignorância. Então, quando alguém refutar com você algo, quando um tolo tentar refutar algo contigo, perdoe. Porque ele está dando um murro, soco, sem saber para onde. Porque está escuro, ele está na escuridão da noite da ignorância. Apóstolo Paulo então vai nos lembrar que várias vezes eu e você traímos Jesus na noite. Que noite? A escuridão da nossa ignorância. Mas mesmo na escuridão da nossa ignorância, sem sabermos que traímos Ele quando nós negamos princípios, traímos Ele quando nós deixamos Ele e damos prioridade àquilo que ocupa o nosso coração. A noite da ignorância, a noite da nossa escuridão. E o apóstolo Paulo é enfático em dizer, na noite da escuridão, naquela noite, Jesus foi traído.
Mas Jesus sabia, e Ele sabe, da escuridão da nossa ignorância. Jesus também sabia quem o venderia. Jesus também sabia quem o negaria. Jesus também sabia que todos fugiriam. Porque na nossa cabeça, quem traiu foi Judas. Quem negou foi Pedro. Mas o restante foi embora. Quem ficou único foi João, porque foi escriba. Alguém precisava escrever. Mas Jesus, mesmo sabendo, mesmo assim, Jesus senta à mesa com Judas. Jesus senta à mesa com os discípulos. A tua Bíblia vai dizer, sentado ele à mesa com os 12. Com os 12, Judas o traiu, Pedro negou e o restante fugiu. Mesmo assim, a mesa me ensina que esse lugar é o lugar onde Jesus nos chama, porque o alimento para o judeu é algo cultural. E quando Jesus te chama à mesa, essa noite não é para simplesmente comer um pedaço de pão, beber um suco de uva. Ele está dizendo para mim e para você, mesmo na ignorância da sua traição, por você ter negado, por você ter me deixado, eu te chamo. Porque agora nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode sacudir alguém e diga, os teus pecados já foram perdoados. Não, melhore isso, diga assim, não aceite. Melhore, fale com a sua boca aberta, diga, não aceite o diabo te acusar pelo teu passado, nem ninguém te acusar pelo seu presente. Diga, porque os teus pecados, diga, porque dos teus pecados Deus não se lembra mais. Ninguém tem acesso, agora eu falando para você, escute isso. Ninguém tem acesso, quem deveria ter acesso e pode ter acesso no teu passado, dos teus pecados, ele rasga isso que está na Bíblia, ele que pega a cédula que era contra nós, aleluia, e rasga, expôs na cruz e diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga para alguém, você está de volta para sentar à mesa. Pode dizer para alguém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é necessário, porque nós carregamos um peso de uma religiosidade que diz, olha, está acontecendo isso com o seu filho. Sabe por quê? Porque aconteceu isso. Você fumou, você bebeu, você se drogou, você... Ninguém tem acesso. Ninguém pode te lembrar isso. Porque o próprio Deus fala, corroborado com o seu Filho Jesus, que dos teus pecados Ele não se lembra mais. E esse peso que é colocado, que é imputado sobre os nossos ombros, Ele nos coloca para baixo, Ele nos faz desistir. Uma autoacusação, porque talvez seja mais difícil perdoar a si mesmo do que outrem. Sabe o que é a mesa? Não é esse pedaço de madeira, não é esse tronco moldado em uma mesa. Não, a mesa é algo eterno, isso aqui é símbolo de eternidade. Quem senta à cabeceira da mesa é o Pai, que está dizendo, venha. Porque você não era digno, mas eu te tornei digno. Você não era merecedor, mas eu te fiz merecedor novamente. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós não seremos, nós já fomos sarados. Diga para alguém, você já foi sarado pelo sacrifício da cruz. Diga isso com a boca aberta, você já foi sarado pelo sacrifício da cruz. Isso glorifica a Deus, exalte o nome dEle. Ele morreu por você para que você fosse livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não torneis a voltar para o jugo da servidão. Sabe o que é isso? Você está neutralizando aquilo que Deus fez através de Jesus. Morreu para que seus pecados fossem perdoados, inclusive pecados passados, presente e futuro.
Você não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Não. Você vai para o inferno por negar que Jesus perdoou os seus pecados. Isso é a mesa. Só que isso não é ensinado. Isso não é falado. A gente come um pedaço de pão e fala Santa Ceia. Não. Não é sobre isso. Não é sobre o pedaço de pão que você come. Não é sobre o suco de uva que você toma. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo que é partido por vós. Falta discernimento, aprendizado, conhecimento. Por causa disso, há muitos de vós fracos, doentes e mortos. Porque comem para a sua própria condenação. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É isso que ele está falando. E aqui eu quero dar para você o primeiro conselho. O amor de Deus, através de Jesus Cristo, não depende do nosso comportamento. Deixa eu falar de novo. Você pode ter errado, feito coisas erradas. Teu passado te condena, te condenava. Mas o amor de Deus está acima de todo comportamento. Pastor, então quer dizer que eu estou... Não, Deus perdoa pecados, mas nós arcamos com as consequências. É preciso dizer isso para que você não confunda graça com desgraça. Porque tem igreja que só pega graça. Pregar graça é a mesma coisa de você pregar um pássaro com uma asa só. Graça, 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 graça. Não é isso que a Bíblia diz. Grave isso. Jesus veio trazer graça e verdade. Existe equilíbrio. Esse amor que Jesus demonstrou por mim e por você. É por isso que nós podemos sentar, ter paz. Você pode dizer para alguém: esse amor de Deus por você não depende do seu comportamento. Jesus não disse: Judas, saia daqui. Mas ele permitiu que o traidor sentasse à mesa. E aqui, irmãos, tem uma chave que eu quero compartilhar com você. É muito fácil a gente sentar à mesa da ceia com quem a gente não conhece. Só vejo domingo, troca o cálice com seu irmão. Só vê uma vez. Na igreja ele tem cara de santinho. Dá glória a Deus. Parece crente. É fácil. O difícil é ter comunhão na mesa de família. Na minha casa éramos 12. Alguns morreram, sobraram alguns 5 homens e 3 mulheres. As mulheres, de boa. Entre aspas. Mas os homens... Jesus estava sentado com irmãos que o traiu, que o negou, que os abandonou. Isso aqui é um princípio que nós precisamos aprender hoje. O que molda o seu caráter? É você ter discussão na mesa, discordar na mesa, mas resolver no final. Quer ver? É mais ou menos assim. Acontece que você está aqui hoje participando, aí por algum motivo, alguém cai na besteira de emprestar dinheiro para o irmão. Eu já falei sobre isso. Ah, pastor, irmão, continua sendo irmão, mas não empresta dinheiro. Ah, pastor, não sabia. Aí vem me procurar, fala, quem arrumou o problema foi você, então resolva o problema. Ah, pastor, eu contei um segredo para aquela irmã de oração, agora todo mundo está sabendo. Contou para uma fofoqueira. Resolva.
Mas é seu irmão, é sua irmã, só tem problema de... Não tira foto agora assim. Aí, alguns irmãos com isso, olha aqui o aprendizado. Jesus não falou para Judas, saia. Jesus também não falou para Judas, eu não sento à mesa com você, seu traidor. Nem com você, Pedro. Nem com vocês, discípulos. Eu não sento à mesa. Não, ele sentou com todos eles, já sabendo de tudo. Por que Jesus se permite isso, irmãos? Para nos ensinar um princípio. Sabe isso que acontece na igreja? É Deus te forjando. Porque a própria Bíblia diz que é ferro afiando ferro. Engraçado, né? Não é madeira afiando ferro, nem ferro afiando madeira. É ferro afiando ferro. Significa que esse irmão que você chama chato, é porque você também é um chato. Então um está melhorando o outro. Agora não tem ninguém falando, né? Fala, Deus. Calma. Brigou com o irmão da igreja? Está ruim, não está falando? Está se devendo? Aqui, ó, é uma ótima oportunidade de você não levantar ou não se levantar da mesa, porque é aí que Deus está forjando o seu caráter. Aí sabe o que muitos crentes fazem? Não vou mais à igreja, porque eu não quero encontrar com aquele irmão. Irmão, para onde você vai então? Para arrebatamento. Você vai ficar no departamento de baixo? Não, porque não está falando com o irmão. E por acaso você, o certinho, a régua é em você? Porque a régua para mim é Jesus. Se a régua é ele, Cassiano, ele não saiu da mesa. Então, o que eu tenho melhor do que Jesus para sair? Nada. Então eu tenho que ficar e suportar. A não ser que você seja mais santo que Jesus. Aí você se levante da mesa. Santarrão. Santarrona. Isso molda o nosso caráter. Pessoas que Deus permite o crescimento aqui. E elas permanecem. Pastor, mas eu estou sendo humilhado. Ah, a tua Bíblia fala que os humilhados serão? Pois é, só quer ser exaltado, né? No lugar da tua vergonha, você vai receber o quê? Não, está fraco. No lugar da sua vergonha, você vai receber o quê? Então só tem um lugar que você recebe a dupla honra de Deus, é o lugar da sua vergonha. Aí você recebe vergonha aqui e vai para a Lagoinha. Ou falei. Aí acontece outro problema lá. Aí vai. Aí vai. Sabe o que é isso? Síndrome de Caim. Ou seja, ele não tem paradeiro. É uma maldição. Ele não consegue ficar bem em relacionamento. Ele não consegue ficar bem em amizades. Ele não consegue ficar bem em casamento. Ele não consegue ficar bem em igreja nenhuma. Perambulando. Porque não se permitiu ser moldado. Jesus senta à mesa com traíra. Com quem o negou. Com quem os abandonou. Mas Jesus me ensina aqui o amor. Ah, irmão, eu não gosto de você. Ok. Não é mandamento não gostar. Mas amar. Aí a coisa pega, irmão. Porque é exatamente aí que nós provamos do amor de Deus por nós. Porque você suportar esse irmão, Jesus, não suporto mais. Agora remete isso a Jesus. Pois é, assim sou eu. E o Senhor tem me suportado. Essa é a mesa. Pessoas que se levantam da mesa não suportam o processo, saem da igreja. Quando na verdade era para permanecer e suportar, para se moldar à imagem de Cristo. Mas no primeiro desconforto, o ego grita. Você talvez tenha lido de manhã que eu falei, vou pedir para que você fale, anote, coloque no Instagram, não precisa botar que foi eu que falei. O ego não suporta desconforto. Está confortável. Chego na igreja, o pastor tem uma palavra tão... massageou meu ego. Que delícia. Estou todo arrepiado. Esse pastor é bom, viu? Mas quando vem a palavra e confronta,
o ego grita. Porque ele não suporta desconforto, aí o ego sai. Esse pastor, não gostei muito não. Muito antipático, muito duro. Porque você não andou com Jesus. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida a si mesmo. Palavras de Jesus. Mas as palavras que saem da boca dele são palavras de vida. Está te confrontando, então está te curando. Vai brigando com o seu ego. Vai dizendo, eu não vou me permitir a isso. Porque maior ego, maior do que você dentro de mim, é Cristo que vive em mim. Eu posso ouvir um glória a Deus. Por isso tanta gente vive com a síndrome. Essa síndrome de Caim levam pessoas à derrota, a não ter bons relacionamentos, a não parar emprego nenhum. Vivem de amizade em amizade, casamento em casamento. Se permita ser moldado. Porque Pedro era moldável. Vamos a alguns outros princípios. O que a mesa então faz? A mesa revela o coração de Deus. Uma das coisas que a cultura judaica nos mostra sobre a mesa é que quando ele chama para você sentar à mesa com ele, significa que você é íntimo dele. Comer junto declara, somos da mesma família. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus estava dizendo algo profundo. Até quem falhou, até quem errou, até quem vai me trair, pode sentar à mesa comigo. Você pode dizer para alguém maior do que a mesa da traição. Está muito ruim esse negócio, não parece carro pegando a tranco. A impressão que eu tenho é que você estava dormindo, acordou de súbito. Diga a mesa da comunhão. Supera a traição. Amém? Me ajuda, Richard. Algum outro princípio que eu quero compartilhar com você sobre a última ceia? O maior problema humano não é o dinheiro. Não é a doença. Não é a crise. O maior problema humano se chama culpa. Por isso Jesus diz em Mateus, este é meu sangue derramado para perdão de pecados. O texto não vai dizer que ele veio para a condenação. O texto vai dizer que ele veio para o perdão. Jesus perdoa os nossos pecados. O perdão é mais forte do que a traição. Você pode dizer isso comigo? Diga, o perdão é mais forte do que a traição. Diga mais forte, o perdão é mais forte que a traição. Você pode dizer mais uma vez, o perdão. Diga, o perdão. Irmão, diga, o perdão. Tem gente que está dormindo com o inimigo, acordando com o inimigo, andando com o inimigo, compra um carro novo, o inimigo está do lado porque não conseguiu perdoar. O que Jesus me ensina na mesa? Esse perdão superou a traição de Judas. Jesus poderia ter excluído, sim. Judas vendeu Jesus, mas Jesus já havia decidido algo antes. Diga comigo, perdoar é decisão. Não, diga mais forte, perdoar é decisão. Perdão e amor é uma decisão, querido, não é porque merece ou não merece, é uma decisão para a liberdade sua. Talvez você ande amargurado, pesado, frustrado, com dores no corpo, porque falta liberar perdão para alguém, ou para uma situação, ou para você mesmo. Sabe o que é a ceia da comunhão? É dizer para você que maior do que a traição é o perdão de Deus. É sobre isso. Em Lucas 23, 34 vai dizer, Pai, perdoa-lhes. Jesus estava sendo morto e mesmo assim ele decidiu perdoar. Mesmo assim ele estava perdoando. Diga para alguém, viva perdoando.
Não, irmão, por favor, parece que você não está aqui. Diga, viva perdoando. Das duas, uma, olha para mim. Ou você não está aqui, ou você precisa perdoar alguém, e isso está sendo uma palavra muito forte para você. Então libere com a sua boca. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos em uma situação, eu e a Cassiane, orando por uma situação, e subindo no monte, para poder fazer campanha no monte. Não tem nada quem sobe, nada contra quem sobe o monte. Aliás, faça isso. Se você não vai para o monte para poder buscar Deus, ou por um propósito, pelo menos engrossa as pernas. Porque se monte fosse algo que resolvesse o problema de todo mundo, Cabrito seria dirigente de círculo de oração. Porque é o bicho para subir monte. Aí eu me lembro que nós estávamos naquele dia orando por uma situação que era favorável a gente. Eu falava, Cassiane, não pode ser. Nos acusaram disso, e disso, e disso, 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 disso. Até que um dia eu encontrei com alguém que tinha um testemunho forte, ex-satanista. Ele encontrou comigo e falou, Jairo, deixa eu falar algo para você sobre o que está acontecendo com você. Ele me contou, ele foi usado por Deus para me contar. E ele falou o seguinte, enquanto você não liberar perdão para essa pessoa, Deus não vai liberar a bênção dele sobre a sua vida. Estava igual algumas pessoas que estão aqui hoje. Fala de perdão como se fosse uma palavra. Perdão. Não sabe o que ele fez comigo? Ele me traiu. Ele me arrebentou. É? Parabéns. Melhor que Jesus, hein? Saí daqui e vai direto para a glória. A boca estava pesada. Até que um dia, naquele lugar, eu comecei a citar nomes. Porque, irmãos, a gente talvez libera perdão. Sabe como, Kleber? Atacado. Senhor, eu libero. Eu perdoo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Não. Fale nome. Fale os nomes. Diga, perdão é uma decisão, e começa a falar, fulano de tal. Eu tinha algumas pessoas que me deviam, estou falando sobre essa pessoa, que no monte nós oramos, eu liberei o perdão e depois eu fui lá, porque perdão é uma decisão, mas agora eu me lembrei de algumas pessoas que me deviam, 3 pessoas me deviam valores que não me pagavam. E uma vez eu falei assim, Bruna, quem é que me deve? Falou, fulano, Beltrano, Cicrano. Ok, pode ligar para todos eles. Eles não atendi o telefone, porque eles me deviam. Só que aquilo, a Bruna ficava chateada. Eu falava, fulano não pagou. Até que um dia eu falei assim, eu preciso liberar perdão para essas pessoas, porque eu não estou dormindo. E eu cheguei, não atendiam mais a Bruna, porque era o telefone dela. Eu peguei o telefone que ninguém tinha ainda. Eu falei, oi, fulano, tudo bom? Quem é? É o Jairo. Eu vou te pagar. Eu falei, não, você não vai me pagar não. Eu hoje estou liberando perdão para você. Você não me deve mais nada. Pastor, o senhor é bobo. Não, bobo é você que fica pagando advogado, não dorme com isso, fica resmungando, perdendo noites de sono por causa de 10 mil reais, por causa de 50 mil reais, sendo que a fonte de Deus é inesgotável. Enquanto você está correndo atrás do prejuízo, você está trancando a bênção de Deus para você. Por quê? Porque o teu foco está exatamente nisso. Fulano de tal vai ver, já porque ele não fez isso, eu vou arrumar uma coisa para fazer isso e aquilo, e o coração começa a criar mágoa. Sabe o que dá em raiz de amargura? Fruto amargo. O corpo sente debilidades, frustrações. Vai lá, libera. Pastor, são 10 mil reais. Vale o teu sono, vale a sua eternidade. Libere isso, ligue, esteja presente. Eu sentei à mesa com várias pessoas, entre elas pessoas idiotas, que falavam palavras para mim, por que você me deve isso? E tal. Eu falei, tá bom. E eu ficava quieto, eu falei, tá bom. Seja perdoado, tá liberado. Não esquece tudo. E foi começando a liberar, aquilo foi começando a me curar. Diga para alguém, sacode alguém, diga assim, se você tem problema com perdão, você precisa sentar à mesa da comunhão. Porque na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pega o pão e parte, e dá graças, come, irmão. O último jantar, um lugar que era para celebrar a alegria. O apóstolo Paulo me lembra, na noite que foi traído, ele pega o pão e parte e dá graças. Aqui não tem nada para dar graça, então eu vou te lembrar, você tem fôlego, você está vivo, você está ouvindo essa palavra. Deus tem algo para você, para ser liberado na sua vida. Hoje talvez seja a última vez de alguma pessoa que você precisa liberar o perdão. Vai lá, ligue, escreva uma mensagem, perdoa, libera, porque Deus não está preparando nada para você, mas está te preparando para aquilo que Ele te preparou antes da fundação do mundo. Está esperando só você ter maturidade e perdoar quem tem que ser perdoado. Está difícil pregar aqui hoje, viu? Está difícil. Falar de perdão é difícil, né, irmão? É difícil. Mas eu não prego o que eu quero. Eu preciso pregar aquilo que te liberta. Porque tem várias pessoas comendo do pão, bebendo do cálice indignamente.
Eu não entro na igreja porque fulano de tal está lá. Eu não vou naquela igreja mais porque... Departamento de baixo. Vai sentar com vermelhinho. Para não falar capeta. Misericórdia não, libera perdão para você ver. Aleluia. Diga glória a Deus. Repita comigo, um corpo só sobrevive se aprender a conviver. Não existe saúde em um corpo onde há competitividade. E um corpo só sobrevive quando existe perdão. Essa é a mesa da comunhão. Repita comigo, porque o perdão é a conexão do corpo. É sobre isso. Que essa última ceia do Senhor Jesus possa nos ensinar esses princípios. Marquinhos está curado, eu creio. Eu creio. Mas quando Deus me orientou na igreja de ir no hospital para visitá-lo, eu não hesitei, fui lá, orei, porque poderia ter sido a minha última noite. Porque poderia ter sido a última noite do Marquinhos. Ao sair daqui hoje, perdoe, ligue, porque ninguém tem um ticket da garantia de vida eterna, a não ser através do perdão. Que Deus te abençoe essa noite. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz.